Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as forças motrizes para a implantação da responsabilidade social corporativa. Nesta aula, nós vamos entender que pressões levam as empresas a modificarem a sua estratégia, incorporando as questões ambientais e sociais. E aí, é importante entender o papel das políticas ambientais, como o governo regula e cria uma base para que as empresas atuem. Uma força motriz importante é o mercado e os stakeholders, ou seja, que demandas são essas? Como as outras empresas competidoras estão atuando e como a empresa vai conseguir identificar essa atuação. E finalizando, nós vamos falar da gestão dos recursos naturais e competitividade. Ou seja, a empresa pode ser motivada a atuar de uma forma mais responsável ambientalmente em função da dificuldade dos recursos naturais. Vamos então falar sobre a mão invisível do mercado. Essa doutrina da mão invisível do mercado, ela dita que as empresas por si só não precisam de forças motrizes, não precisam de regulação, elas vão trabalhar em função do bem-estar. Agora, de quem? O bem-estar delas ou o bem comum da sociedade interagindo com o governo? Baseado na tragédia dos comuns, o que vai acontecer? A empresa busca a internalização dos benefícios e a externalização dos custos. Com isso, ela tem vantagens, ela está repassando esses custos para a sociedade. E com isso, ela não quer incorporar nenhuma questão social e ambiental. Elas não estariam motivadas a corrigirem essas externalidades se a gente trabalhar só nessa visão tradicional que a mão invisível do mercado vai corrigir tudo e vai ajeitar todos os processos. É importante também a questão do gerenciamento dos recursos naturais, ou seja, o uso dos recursos naturais para a produção de um bem ou um serviço, ele é um recurso escasso. Então, a mão invisível do mercado vai levar as empresas a atuarem de uma forma mais competitiva no sentido de desenvolver tecnologias para gerenciarem melhor os seus recursos naturais. Essa é uma visão que a gente não precisa de forças, porque as forças naturais, da escassez dos recursos naturais, vão deixar com que a empresa atue de forma mais responsável. Mas a empresa está buscando sempre trabalhar num comportamento monopolístico, ou seja, se eu não tiver competidores, melhor para mim. Mas esse ambiente ideal não existe. As empresas atuam no ambiente competitivo e ela precisa desenvolver a sua estratégia para alcançar vantagens. Que forças motrizes são essas? A primeira questão é definir claramente quais são essas forças motrizes e diferenciar o indivíduo das corporações. É importante entender essa diferença entre o indivíduo e as corporações. O indivíduo é o gerente que toma a decisão, mas a decisão envolve toda a corporação. A corporação, ela precisa se manter no longo prazo. O indivíduo, o gerente, pode entrar e sair. Então, a força motriz é em cima das corporações. E existem limites. Então, é preciso estabelecer qual é o limite de pressão em cima dos indivíduos e o indivíduo tem uma responsabilidade moral, ou seja, o gerente pode pensar, não, eu não vou modificar esse relatório. O dado precisa ser real e precisamos avançar na transparência. Essa é uma responsabilidade individual. Ela vai afetar toda a organização. Um dado errado, um dado financeiro errado num relatório de investimento impacta toda uma comunidade de acionistas minoritários que não estão dentro da empresa verificando exatamente o que ela está fazendo. Então,
essa visão das forças motrizes, ela é uma visão mais abstrata. É preciso que haja essa tentativa de identificar como ela influencia a empresa e como ela deve reagir a partir dessa força. Se a gente tiver um postulado, né, que o Estado funciona e que existe um limite das fronteiras naturais, né, e você tem como base do capitalismo americano de exploração dos recursos naturais, a gente vai ver a dificuldade de implantar e de entender a responsabilidade social corporativa. Mas a realidade é que o Estado, em alguns países, ele é deficiente para promover o bem-estar social. A empresa é uma fonte de riqueza, ela interage com a comunidade espera um relacionamento mais responsável. Não pode haver um ator explorando em absoluto todos os recursos. É importante que haja uma otimização e uma melhoria dos recursos. Então vamos pensar o seguinte: os Estados Unidos diz não ao protocolo de Kyoto. Não, eu não assino o protocolo porque vai afetar essa restrição das emissões na minha indústria. Então, um único país que consome 25% da energia mundial diz não. E como ficam os outros? Então, é importante que essa responsabilidade também seja compartilhada no nível global. Cada país, aderindo a um protocolo mundial, ele começa a modificar internamente os seus processos. Então, esse modelo não é estático, esse modelo é dinâmico, ele muda conforme as necessidades da sociedade, as restrições em termos dos recursos naturais mudam. Então, a empresa precisa estar atenta a essas forças para que possam definir uma estratégia. A firma, se a gente pensar na teoria básica, da teoria da firma, é um contrato entre o principal, que é o proprietário, e o agente que vai gerenciar em nome do proprietário. Se ele fizer alguma ação social ou alguma ação ambiental além do exigido pela legislação, então ele está tirando recursos do principal. Nessa base da teoria da agência, a questão da responsabilidade social corporativa, por que ele vai fazer isso? Por que ele vai internalizar? O ideal era externalizar esses custos. Então, novamente, precisa de forças motrizes fazendo com que a empresa avance nessa direção. E o papel dos gestores não é simplesmente maximizar o lucro. Ele precisa avançar nessa inserção das questões ambientais e sociais. Então, esse esquema, ele ajuda na definição melhor dessas forças motrizes. Eu quero que vocês entendam que essas forças motrizes, elas têm uma definição relacional. Ou seja, é importante que a empresa perceba o que está acontecendo no ambiente externo, interaja com os seus stakeholders e aí tome as decisões. O que é que o gestor vai fazer? O gestor vai observar essas forças e ele vai tomar as decisões. E ele vai convencer os seus shareholders, os seus acionistas, que esses investimentos em questões ambientais e sociais, eles são importantes para a estratégia da empresa. Então, essa visão de força, ela é uma abordagem mais aberta, ela é focada nessas demandas. A gente não consegue definir, de uma forma geral, as forças para todas as empresas. Cada empresa precisa identificar que forças, e essa identificação é uma função do porte, da estrutura, dos seus competidores. Ela precisa então estar atenta a essa identificação das forças. E agora a gente vai avançar na força, o governo. Qual é o papel? Como o governo consegue fazer com que as empresas atuem de uma forma responsável?